Você já comparou o próprio corpo com o de outras pessoas ao usar as redes sociais? Já deixou de postar uma foto porque não gostou do seu corpo? Ou até já recebeu comentários de outras pessoas sobre isso? Nós somos estudantes de psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje vamos falar um pouco sobre corpo e cultura digital. Bom, vamos começar explicando o que é imagem corporal conforme esse artigo científico. A imagem corporal é a imagem do corpo construída em nossa mente e todos os sentimentos, pensamentos e ações que temos em relação ao corpo. A imagem corporal é influenciada por diversos fatores, entre eles os pais, os amigos e a mídia. Nesse estudo, os autores avaliaram a satisfação com a imagem corporal de 212 adolescentes no estado de São Paulo. Elas deveriam responder a figura que melhor representa seu tamanho atual e a figura que você gostaria de ter. A insatisfação foi avaliada por meio da diferença entre a figura desejada e a figura atual. Encontrou-se insatisfação corporal em mais 80%, independentemente da classe social e da escolaridade materna, com maior frequência entre aquelas com sobrepeso e obesidade. Nesse estudo sobre fetiche e busca do corpo ideal, os autores colocaram que assuntos como aumento da longevidade, crescimento da medicina estética e preocupação com a alimentação saudável são muito divulgados nos meios tecnológicos, vendendo uma ideia de que a imagem corporal pode ser modificada de acordo com o interesse e necessidade da pessoa. Assim, no mundo virtual, são ostentadas imagens que nos mostram corpos ditos perfeitos, incontáveis exemplos de antes e depois do emagrecimento ou da cirurgia, levando-nos a acreditar em promessas que oferecem atalhos para a realização do corpo ideal. Os autores colocam também que sempre haverá um detalhe a ser melhorado, por meio de dietas, cirurgias, filtros e treinos, e no momento seguinte à transformação começará uma busca por outro detalhe a ser modificado. Isso mostra uma busca infinita para se encaixar em padrões que na verdade são inalcançáveis. Nesse outro estudo aqui, que reuniu diversas pesquisas sobre a relação entre a exposição às redes sociais e a imagem e satisfação corporal dos usuários, podemos ver que grande maioria dos resultados indicou que o uso das mídias sociais interfere negativamente na autoimagem corporal. Em um dos estudos, por exemplo, de 2019, realizado com 143 mulheres estudantes, apontou que as participantes que seguiam perfis de web celebridades nas redes sociais apresentaram maiores níveis de autoimagem corporal negativa em comparação com as que não seguiam. A frequência do uso das mídias sociais também foi associada, em um outro estudo, a uma maior preocupação com a imagem corporal e sintomas de transtornos alimentares. Em geral, os resultados mostraram que a exposição a imagens de corpos e rostos idealizados teve efeitos negativos na autoimagem das usuárias das redes sociais, internalizando a ideia de corpo perfeito para esses padrões inatingíveis, prejudicando o humor, a autoestima e com uma associação a sintomas de transtornos alimentares e de imagem. E aí a gente se pergunta, como é esse corpo considerado perfeito? Quem que forjou? A ideia de beleza está muito mais ligada à percepção de quem vê do que às características do que está sendo observado. A gente pode perceber que os padrões de beleza, que atingem especialmente as mulheres, foram se modificando ao longo da história. Na Idade Média, por exemplo, as mulheres eram representadas com vestidos longos e volumosos, escondendo a forma do corpo, para passar uma imagem angelical. No Renascimento, as roupas saíram de cena, e a beleza era relacionada à gordura e à riqueza, de quem podia ter comido o ano inteiro e não precisava trabalhar. Já na era de ouro do cinema em Hollywood, Marilyn Monroe, com seu corpo curvilíneo, ditava o padrão da época, passando, a partir dos anos 60, a surgirem as modelos magérrimas, ditando o padrão da magreza, que com algumas variações aqui e ali ainda é o padrão hoje em dia. E a ideia é justamente que o padrão de beleza seja algo inalcançável para poucos privilegiados. E isso é rentável para o mercado estético, que vem crescendo cada vez mais. Para que isso aconteça, é importante que as mulheres, as principais vítimas dessa pressão estética, sejam sempre infelizes e insatisfeitas com a sua aparência, o que vem intensificando sintomas de depressão, transtornos alimentares e de imagem. No seguinte artigo, que é a construção da imagem corporal nas redes sociais, padrões de beleza e discursos de influenciadores digitais, a gente pode perceber que os corpos são moldados e disciplinados para atender aos padrões estéticos e comportamentais ditados pela sociedade e pela mídia. E essas redes sociais desempenham um papel crucial na disseminação dessas ideias. Influenciadoras digitais como Alicia Silva e Bela Falcone exemplificam essa dinâmica ao promoverem a imagem do corpo magro, sarado e sem imperfeições, como o ideal da pessoa de ser alcançado, né?
associando a juventude e o sucesso pessoal. Esses discursos midiáticos exercem forte influência, levando muitas pessoas a buscarem métodos para se adequarem aos padrões impostos, como destacado por estudos psiquiátricos. A supervalorização da aparência corporal, particularmente caracterizada pela magreza e juventude, é potencializada pelos dizeres midiáticos contemporâneos que moldam a percepção do corpo ideal e prescrevem direcionamentos para alcançá-lo, incluindo rotinas rigorosas de exercícios físicos. Essa mesma mídia populariza ideias, fazendo da busca pela beleza uma obrigação constante, especialmente para as mulheres, consolidando um padrão estético que privilegia a forma física perfeitamente definida e jovem como o ideal a ser perpetuado. Esses discursos, eles exercem uma influência profunda na sociedade, especialmente no público feminino, quando a gente pensa sobre isso, inibindo a diversidade de corpos e subjetividades ao enquadrar os sujeitos em um único modelo de beleza. Isso levanta questões sobre os efeitos dessas mensagens na construção da autoimagem e identidade dos indivíduos, desafiando a hegemonia dos padrões midiáticos sobre a percepção da beleza e valorização do corpo. Diante desse contexto, é fundamental refletir sobre o poder dos discursos midiáticos na sociedade, questionando como seriam os ideais de corpo e beleza sem essa influência, desafiando a dominação dos padrões impostos pela mídia e promovendo uma visão mais inclusiva e diversificada da beleza e da nossa identidade corporal.